para nos conduzir no resumo do último capítulo deste maravilhoso livro, que se chama Labores Finais e Despedidas, capítulo 18, a nossa querida Vânia. Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos, e que Jesus nos abençoe as tarefas desta noite. Então, nós chegamos ao último capítulo do livro, onde o querido Manuel Filomeno de Miranda nos conta que reuniram-se os benfeitores para as despedidas, que foram assinaladas pelo socorro a alguns irmãos desencarnados trazidos da Cracolândia, como nós vimos no capítulo anterior. Foram trazidos ao recinto também os médiuns encarnados em desdobramento, a Celestina e o Marcos, e também o dialogador Marcelo, e mais alguns cooperadores da casa, como ocorre nos centros espíritas que têm um bom trabalho com Jesus. Iniciada a reunião com uma prece, a médium Celestina entrou em transe profundo e se associou a ela um dos espíritos sofredores que encontravam-se nessa ocasião deformado devido ao ressentimento que ele carregava e também da dependência dos vapores da drogadição. Incorporado na médium, ele foi se dando ligeira modificação na estrutura perispiritual dele, esse querido desencarnado sofredor. Nesse comenos, Eurípides Barçanufo adentra a sala, trazendo uma jovem adormecida, encarnada, em desdobramento, e ela estava em deplorável estado de debilidade orgânica, emocional e também psíquica. Tratava-se desta jovem de Viviane, que é citada no capítulo anterior, e ela estava sendo assistida pelos benfeitores visitantes da Cracolândia. Despertada, mas ainda muito enfraquecida, ela viu aproximar-se dela um jovem espírito, uma jovem, de nome Gisele, que havia sido sua cunhada na última reencarnação e que estava ali para ajudá-la. E nesse ínterim, o espírito que estava incorporado na médium Celestina começa a conversar, dizendo que estava muito infeliz. E o benfeitor, o venerando Bezerra de Menezes, lhe diz que a sua infelicidade era resultado da alma revoltada e insubmissa às leis de Deus. O comunicante foi se tomando mais luz, se tornando mais lúcido e começa a contar sobre o porquê de sua revolta. E ele diz: fui assassinado miseravelmente. Não posso permitir que a devassa que tomou parte na trama fique impune. O benfeitor acerca-se e começa a dialogar com ele. Mas ele diz que foi vitimado pela mulher amada. O benfeitor explica-lhe que ela renasceu agora, nesta vida, para resgatar o tormentoso deslize moral. Mas ela trazia na memória o seu erro, a sua culpa, e ela era muito infeliz. E que cabia a ele, nessa vida dela, ele em espírito, compadecer-se da sua desgraça e ajudá-la a reabilitar-se no bem. Mas que, ao contrário, o irmão inspirou-lhe mágoas mediante hipnose, tornando-a ainda mais desventurada, empurrando-a para o antro da drogadição, de onde ela foi retirada nesta noite e foi levada aí na reunião por misericórdia divina. A jovem, em desdobramento espiritual, foi levada próxima ao espírito e, quando reconheceu-o, ela deu um grito: Michel,
Meu Deus, não me mate. Não sou assassina, sou vítima de uma trama perversa. E começa a contar a ele o que realmente aconteceu. Sempre amei você. Demonstrei-o durante toda a nossa convivência. Você foi o destruidor da nossa paz, quando levou para o nosso lar a serpente que me hipnotizou, o infame Antônio Deval. Dizendo-se seu amigo, ele era em verdade um bandido perverso que desejava apossar-se dos nossos bens e pôs-me a perder. E ele diz: se você sabia disso, por que me traiu e ajudou a matar-me? Ela confessa que foi leviana e que esse foi o seu grande erro que a corrói interiormente até hoje, mas continua a contar-lhe que ele a seduzia com habilidade e que ela tentou falar mais de uma vez ao marido, mas ele não deu ouvidos, não deu consideração ao que ela falava. Conta que isto ocorreu à época da Primeira Grande Guerra Mundial, que iniciou em 1914. Portanto, se passaram quase 100 anos até esse momento da reunião. Foi quando Antônio, diz ela, recebeu a convocação para ir para a guerra, porquanto ele era um desocupado que vivia às custas de você, meu esposo. Às vésperas da despedida do amigo, entre aspas, o esposo ofereceu-lhe uma festa em homenagem ao infame, e depois que todos se retiraram, ela está contando a ele, o infame, embriagou-os, usando também sonífero no esposo, que fez tombá-lo no leito desfalecido, e depois ele matou-o impiedosamente a punhaladas e fugiu, sem que ninguém testemunhasse o crime. Fugiu roubando o dinheiro, as joias e outros valores do casal. Evadiu-se. O amigo, entre aspas, assassino, partiu para o fronte e pereceu logo nos primeiros combates, sem haver usufruído o resultado da rapina. Ela está contando. E prossegue ela, então, contando que renasceu amparada por Gisele, a irmã dele, e que sempre foram amigas. E, por fim, ela lhe suplica piedade. Michel ouve tudo isso aturdido, pois que ele ignorava os fatos. E sua irmã Gisele, em espírito, que já estava ali, aproxima-se dele e lhe fala com imensa ternura. Michel, venho em nome de nossa mãezinha buscar-te para que voltes a nascer em nossas terras e refaça a tua estrada de purificação. Hoje, Antônio é o proprietário das terras, mas encontra-se atormentado e infeliz, e é por intermédio dele que deverás retornar ao corpo físico. Essa é a lei da reencarnação. Após tantas emoções, o mentor adormeceu e conduziu-o para outro recinto na esfera dos benfeitores. Viviane foi levada de volta ao corpo e ela continuaria sob o amparo de Gisele, agora sem a influência perniciosa do antigo esposo, que foi agora socorrido. Outros espíritos foram atendidos nesta reunião. E aí estavam concluídos os trabalhos programados pelos benfeitores. O ambiente tomou aspecto grandioso e foi assim que um jato de luz caiu sobre a plataforma de destaque e apareceu o pobrezinho de Assis, com grandiosa emanação de paz, de ternura, e saindo do foco luminoso, ele sorriu para a plateia e exorou uma divina prece
ao Senhor Jesus, que começa assim: Divino pastor das almas terrestres, vinde por misericórdia e compaixão ao abismo onde nos encontramos, a fim de retirar-nos das escarpas em que nos seguramos antes da queda total. E prossegue a mensagem, a prece, mensagem belíssima, e por fim ele diz: despedimo-nos, Senhor, da madrugada da ressurreição, de maneira que vençamos a morte, a dor e o medo de servir-vos para todo o sempre. Seria isso, Gisele? A gente fica tão inebriado, né? Eu estava olhando também ali em cima o Marcelo emocionado, a gente fica realmente envolto nas vibrações do pobrezinho de Assis. Obrigada pelo resumo, mãe. Então, agora nós vamos convidar a Eulália, nossa querida Eulália, para nos apresentar os aprofundamentos deste capítulo. Seja bem-vinda, Eulália. Boa noite, Gisele, Laudes, Marcelo e Vânia, que fizeram deste ambiente um concerto de luz e de amor, nos emocionando sim. Quando nós nos remetemos a qualquer obra de Manuel Filomeno de Miranda, e se Deus quiser, nós passaremos por todas elas, vai ressaltar a grandeza desse espírito na sua dedicação ao processo obsessivo, aqueles mais graves, que fogem muitas vezes à nossa percepção e entendimento pela sutilidade com que se desenvolvem. E vamos verificar também, em frequentes oportunidades, o trabalho do passe. Então, nós nos fincaremos nessa reflexão, começando por um apontamento que ressaltamos do capítulo 43 do livro Os Mensageiros, de André Luiz, intitulado Antes da Reunião, e eu não vou falar ao meu entendimento, eu vou ler como está no livro, para nós percebermos a importância de estarmos realmente comprometidos com a responsabilidade da participação na reunião mediúnica. Se fosse concedida à criatura vulgar uma vista de olhos, ainda que ligeira, sobre uma assembleia de espíritos desencarnados em perturbação e sofrimento, muito se lhes modificariam as atitudes da vida normal. Nessa afirmativa, devemos incluir igualmente a maioria dos próprios espiritistas que frequentam as reuniões, alheios ao esforço autoeducativo, guardando da espiritualidade uma vaga ideia, na preocupação de atender ao egoísmo habitual. O quadro de retificações individuais após a morte do corpo é tão extenso e variado que não encontramos palavras para definir a imensa surpresa. E ele dá sequência nos falando da nossa contribuição também em relação aos fluidos pertencentes àqueles que se encontram na carne. Porque o processo do choque anímico é deveras importante e é, segundo palavras do nosso querido Divaldo Pereira Franco, no livro Mediunidade, Encontro com Divaldo, de fato, o que podemos oferecer, já que, como André Luiz nos afirma, não temos estado muito atentos
a nossa condição moral de nos debruçarmos, nos dedicarmos, a fim de contribuirmos com todos os esforços. Então, a espiritualidade, verificar todo o nosso esforço para minimizar as nossas más inclinações. E a partir desse momento, nós vemos o entendimento do passe ao espírito Michel, a médium, e também o envolvimento em energias salutares, a jovem Viviane, que desprendida do corpo através do sono físico, com certeza também com a contribuição dos fluidos, dos benfeitores, e nós vamos perceber isso na sequência das reflexões, quando buscamos o livro do Projeto Manuel Filomeno de Miranda, chamado Passes, Aprendendo com os Espíritos. E logo no início, ele faz uma observação, porque parece que o passe se torna uma consequência natural de frequentar a casa espírita. E, às vezes, que é uma grande dificuldade ainda das casas, definirem o tipo de passe e ficarem em dúvida quanto ao passe que os benfeitores espirituais oferecem em atendimentos, em reuniões tão específicas como vimos no decorrer do livro, e precisamos nos perguntar: se os benfeitores espirituais nos convocarem a participar de uma reunião dessas, eu estou apto? Eu estou realmente integrado à tarefa e posso contribuir sem levar maiores prejuízos aos espíritos encarnados, no caso de Viviane, e desencarnados, no caso de Michel? O que é que eu posso mesmo efetivamente contribuir? Então, esse livro, Passes, Aprendendo com os Espíritos, é maravilhoso, porque ele vai nos explicar, e ressaltamos aqui, veja, não é este livro que nós estamos estudando. E diz assim: André Luiz Emanuel Filomeno de Miranda, em maior profusão, este último, tem se reportado a ação de técnicos do mundo espiritual, desconhecidos dos homens, e também a de mentores bastante conhecidos do movimento espírita, como Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Carneiro de Campos e outros que nós vemos muito presentes nesse livro. E se anotarmos os casos por eles atendidos, as circunstâncias e os resultados obtidos, poderemos compor um sistema de referência para conduzirmos as nossas tarefas e nos capacitarmos para participarmos delas. Esses benfeitores, sem dúvida nenhuma, fazem a parte mais positiva da reunião mediúnica, como, por exemplo, Michel ali chega revoltado, perguntando em que condição ele estava sendo chamado, e quando houve o envolvimento mediúnico, Petitinga foi imediatamente aplicar passes de desintoxicação fluídica, enquanto intensificava a doação de energias à médium, a fim de que ela não fosse prejudicada pelas terríveis fixações mentais do comunicante. Essas fixações mentais
podem ser altamente prejudiciais a qualquer participante de uma reunião mediúnica que não se prepare adequadamente para isso, de tal maneira que em inúmeras palestras e também nos livros, Divaldo tem ressaltado que não é qualquer médium, porque desejou, porque tem vontade, porque tem boa vontade, que ele pode efetivamente participar de tarefas dessa envergadura. Ele poderia sair delas mental e fisicamente doentes. Agora, nós vemos uma médium desse porte precisar da intercessão de Petitinga, lançando mão de fluidos. E quando nós pensamos no passe apenas na gesticulação, nós vamos recordar, e podem lançar mão da Revista Espírita em março de 1858, quando Kardec faz uma observação muito importante sobre o magnetismo, que ele seguia há muitos anos. O magnetismo preparou o caminho do espiritismo. E o rápido ingresso desta última doutrina, o espiritismo, se deve incontestavelmente à vulgarização das ideias sobre a primeira. Porém, o magnetismo não levava em conta, a não ser a própria pessoa, no seu ambiente material, ou seja, um reservatório muito limitado, não contava com a parte moral e o laboratório ilimitado dos fluidos universais, que somente esses benfeitores estão capacitados de, combinados aos nossos, realmente levar alívio aos espíritos atendidos. Então, nesse interessante livro, Passe Aprendendo com os Espíritos, eles colocam ali 2 grupos clássicos, e ele é muito interessante porque ele cita casos de todos os livros de Manuel Filomeno de Miranda e André Luiz também. Então, a primeira parte, espíritos aplicando ou inspirando a aplicação de passes em reuniões mediúnicas, inspirando também a nós, os encarnados. E a segunda parte, espíritos aplicando ou inspirando a aplicação de passes fora das reuniões mediúnicas. O que se enquadra nesse capítulo de forma total. Então, quando o irmão Petitinga se dirige a Michel, diz assim no parágrafo 5, lentamente foi se operando no irmão infeliz ligeira modificação da estrutura perispiritual, graças ao fenômeno da incorporação na médium dedicada. Não é somente uma médium, é uma médium dedicada, que lhe emprestava o modelo para a retificação da forma. No livro Nas Fronteiras da Loucura, Manuel Filomeno de Miranda, no capítulo 28, compara isso a uma sutil e grave ao mesmo tempo cirurgia psíquica que pode ser realizada frente a esses espíritos com o perispírito em deformação, com o médium em transe e numa espécie de desdobramento parcial do seu corpo físico. Voltamos a perguntar, se eles precisassem de nós para uma tarefa desse porte, além da boa vontade, nós estamos nos esforçando para o preparo? E aí na página 54 desse livro Passes, ele diz assim, interessante fixar não apenas a técnica do passe direcionado para o coronário e o cerebral,
que são os 2 centros de força mais envolvidos no transe mediúnico, mas também a utilização do médium como verdadeiro molde para reconstituir os perispíritos do indigitado sofredor, estabelecendo sua forma humana. E segue na página 30. As mãos do passista penetraram lentamente os centros de força, está no plural, o que sugere um passe longitudinal direcionado para mais de um, muito provavelmente a partir do coronário, ao mesmo tempo que provocava um estado anestésico no sentido de acalmar-lhe a agressividade, também lhe dava uma ação revigorante para que ele pudesse estar atento ao que iria se desdobrar com a presença de Viviane. Aí seguimos, quando no parágrafo 25, ele diz: cabia-lhe o benfeitor compadecer-se da sua desgraça, de Michel em direção a Viviane, ajudá-la. No entanto, inspirou-lhe mágoas mediante hipnose, nela fixando o pensamento doentio, tornando-a mais desventurada e levando-a às fugas do lar, em desconcerto emocional, empurrando-a para o antro de onde acaba de ser retirada. E nós voltamos à ação hipnótica que esse espírito algoz atuava ou fazia sobre Viviane, que trazia em si o complexo de culpa e que foi trazida à reunião para se relembrar, sob a ação desses benfeitores, o fato que criava o plugue, onde livremente o espírito explorava essa culpa e lhe projetava ideias desventuradas, ideias de autopunição, o que a levou, porque ele trazia o vício, então, o que a levou a simplesmente abastecer-se dessa culpa, dessa hipnose, e nós voltamos a recordar que é muito interessante que nesse mesmo livro eles fazem a seguinte observação: quando um espírito é conduzido pelos benfeitores ao sono, ou quando um espírito encarnado ou desencarnado está sob a ação da hipnose, há todo um revigoramento através das energias do passe, a fim de que, passado aquele momento de sono, Michel na reunião, Viviane, o corpo adormecido, na Cracolândia, no entanto, ela estava mergulhada num sonho revigorante, porque é importante projetar essas energias para o momento do despertamento, agir também como se fosse uma hipnose, mas desta feita muito positiva, para que eles tenham a esperança da recuperação. Ora, essa hipnose também pode ser feita sobre nós quando nos momentos de sono, de desprendimento, nós somos alçados pelos espíritos infelizes que buscam nas nossas marcas morais exatamente o plugue para despertar a culpa, programando atitudes para as quais, como não estamos efetivamente empenhando todos os esforços para domar as nossas más inclinações, no decorrer do dia, quando as situações chegam, automaticamente
de forma incrível, nós lançamos mão da ideação que o espírito semeou no campo mental, fértil às coisas infelizmente, das nossas más inclinações. Então, fica aqui essa observação de que mesmo que nós não possamos nos dar conta, essa ambiência dos benfeitores espirituais precisa da nossa efetiva contribuição. Porque se nós temos um laboratório limitado de forças magnéticas, elas não se tornam indispensáveis para, a breve tempo, eles poderem amenizar as dores quase físicas que aqueles espíritos em sofrimento, cujos perispíritos estão gravados de dor, como se fossem chagas de hanseníase, possam receber esse bálsamo do trabalhador, acima de tudo, convocado, mas responsável para contribuir positivamente na realização dessas tarefas. Eu finalizo, Gi, era o que eu tinha a dizer, e passo a você, agradecendo a todos. Nós quem agradecemos, Eulália, por essas importantes reflexões e avisos, alertas a todos nós, para que possamos estar sempre prontos para o trabalho, né, e a importância dos trabalhos de paz. Agora, então, nós vamos passar para o Laudelino, fazer as últimas considerações a respeito do capítulo. Queridos amigos, os nossos votos de alegria para todos aqueles que já nos antecederam, não só na ambientação, mas com valorosos conhecimentos para nos trazer, né, o abastecimento do nosso cinzel, né, da nossa candeia, não do cinzel, né, abastecer a candeia com o conhecimento necessário para que pudéssemos acender. E estava aqui vendo com Gisele a data de início que nós tivemos do grupo do estudo do Amanhecer de uma Nova Era, que iniciamos no dia 26 de janeiro e estamos no dia de hoje encerrando os nossos estudos desta obra. E ficava aqui pensando, de todos estes conteúdos, de todo este combustível que abastece a nossa candeia através da intelectualidade, será que nós já acendemos o fogo que Jesus veio nos trazer para empregarmos em nossas existências? Porque grandes reflexões, especialmente nesse último capítulo, que eu gostaria de detalhar um pouco mais, são a respeito dos processos obsessivos. O livro nos apresenta múltiplos e complexos vínculos obsessivos e de que forma as instalações, bem como o processo de desobsessão, bem como as reuniões, os encontros no mundo dos espíritos durante o desprendimento do sono, para que o vínculo aonde estava o laço do ódio, da vingança, do rancor e do ressentimento, pudesse, através do esclarecimento, começar a ter uma procura de um novo rumo, de um novo sentido existencial. Vimos naqueles capítulos aonde aquele líder das trevas que invade a casa espírita, que é atendido por Bezerra, que é atendido por Eurípides, que é atendido por Francisco de Assis, e a mãezinha é aquela que realmente lhe toca o verdadeiro sentimento do amor. Nós conseguimos perceber que o livro nos traz a complexidade destes vínculos, neste último em especial, porque conseguimos perceber que aquele que estava amargurado num planejamento de vingança, mantendo não só no vício, mas mantendo todo aquele processo de impactação fluídica de um pensamento vingativo, aonde a vibração do ódio vai rompendo aquelas capas protetoras harmônicas da vitalidade, não só a vitalidade irradiando de um plano do magnetismo da vida, do organismo vital, mas
também das questões do perispírito, o espírito, podendo ter as suas fragilidades, a depender do tempo e da intensidade dessas vibrações para com aquela mente também fragilizada. Pois ali nós conseguimos perceber que este obsessor, ele não tinha consciência de todos os fatos que aquele indivíduo tinha antes de tomar o ato contra a existência daquele que se lhe tornou a vítima. Ele estava vingando-se, mas não havia analisado o ponto de vista ou as sandálias ou as condições que aquele que lhe gerou aquela dor vestia naquela época. Para que nós pudéssemos trazer nas nossas reflexões que muitos de nós podemos estar sofrendo embates, dificuldades, podemos ter adversários, aqueles outros que porventura tentam nos interferir a marcha ou nos prejudicar o avanço, mas nós temos hoje, através do conhecimento, começarmos a raciocinar que muitos desses indivíduos não têm todo o conteúdo das condições que nós estamos vivendo, porém nós temos condições de avaliar a posição daquele indivíduo que talvez nos ataque. Tanto numa via de duas mãos, quando eu me transformo agressor, ou da maneira que eu também me transformo em agredido, para que eu possa analisar os pontos de vista para compreender a real situação aonde eu estou inserido. Porque muitos dos processos obsessivos que estão sendo vinculados não se tratam só de vítimas do passado ou de algozes e vítimas vinculadas a grandes tormentos. Estamos vendo que os processos obsessivos também estão ocorrendo em grande maioria através de afinidades de pensamentos equivocados, de interesses mesquinhos, de repente hedonistas, satisfazendo somente os níveis de prazeres e sensações. Conversávamos hoje ainda com o Divaldo a respeito da psicosfera e nos relata que novamente a Terra sofre a psicosfera mais pesada, densa, como se fosse uma névoa mais densa embaixo, começando a ter um pouquinho de superioridade, mas a densidade ainda está fazendo com que a criatura humana sinta o extremo cansaço, o desânimo, o desinteresse. Sueli nos falava brilhantemente dos Ds, os 4 Ds, para depois o desespero, a desistência. Mas quando nós começamos a refletir que estes fluidos nos interferem, como agora Eulália nos apresentava, o passe como uma modificação de um fluido, não só o fluido animal, mas espiritual, mas sabendo que os nossos pensamentos são os responsáveis para também produzir uma psicosfera harmônica ou desastrosa, a dependendo daquilo que eu estou fluindo, pensando, o que está saindo de mim. E sabemos que a humanidade vem ainda produzindo não só mais os tormentos que antes colocávamos, é a pandemia, é a guerra. O desinteresse hoje não se trata mais desses acometimentos mundiais, podendo sim trazer os seus próprios reflexos, mas muitos de nós ainda estamos mantendo as nossas vidas tentando fazer com que o dia em si vale a pena, mas não vale a pena para uma construção espiritual, para que no final do dia eu possa gozar ou suportar o dia, mais um dia, suportando, sejam as mazelas, sejam as dificuldades, mas vivendo o dia pelo próprio dia, sem nenhum tipo de objetivo sequer de médio ou de longo prazo. Não só objetivo material, muito menos a pensar sobre objetivos existenciais. Existência que falo, me remeto ao espírito, o objetivo que eu destino à minha existência considerando o aperfeiçoamento do meu espírito. Estamos ganhando conhecimento, sabendo destes vínculos afins que podem estimular os processos de sensações, aonde cada vez mais os meus dias vou tomando vínculos, somente as questões que satisfazem a matéria, para tentar viver ou suportar mais um dia. Mas aquele que conheceu o Evangelho, é o Evangelho que traz a alegria para viver mais um dia.
É aquele que vive o dia sabendo que o seu dia é diferente em um mundo que o próprio Jesus apresenta para ser diferente deste mundo, da maneira que ele pôde vencer este mundo, apresentando não só a sua conduta luminosa e amorosa, mas nos ensinando a enfrentar os tumultos e que já de 2000 anos atrás se apresentava de uma maneira tão regular como nós conhecemos hoje. Os dias se tornam, sim, difíceis. Os momentos, os tormentos, as preocupações, as instabilidades, as inseguranças, mas isso não acontecia há 10 anos atrás? Há 20? Há 30? Há 100? Há 1000? Há 2000 anos? Estamos vivendo em um mundo que está se transformando. Sim, amanhece uma nova era. Mas nesse amanhecer, estamos começando a ter conhecimento para utilizarmos dessas ferramentas para o nosso progresso. Mais uma ferramenta nos é apresentada através do livro de Manuel Filomeno de Miranda. Amanhecer de uma nova era nos apresenta os conflitos existenciais de criaturas humanas, encarnadas e desencarnadas. Os seus vínculos continuam pós-túmulo, pós-vida física, se não forem resolvidos de uma maneira harmônica. Mas quando começamos a perceber que um raciocínio maduro, fazendo com que a pessoa que foi atingida, ou a pessoa que foi aquela que lhe puxou o gatilho, entenda os reais motivos existenciais e comece a produzir em si, através da vontade, um esforço, um caminho para a sua reforma íntima, conseguimos perceber que os espíritos superiores sempre estão ao nosso lado. Esses desprendimentos, essas reuniões, não foram conduzidas por vontades a pedido unicamente daquele que sofria ou daquele que estava com o machado da vingança, mas era exatamente a espiritualidade superior promovendo os encontros previamente marcados, não em um momento do acaso, mas aquele acaso muito bem programado, onde a espiritualidade promove os encontros, refazem as memórias do passado, onde os ajustes devidamente feitos e uma nova oportunidade surge. Aprendemos com isso que também nós temos agora novas oportunidades. Oportunidades para levarmos a nossa existência incendiando este combustível intelectual para as nossas vidas. Com isso, faremos com que o nosso estudo realmente tenha valido a pena. Nestes dias tormentosos em que todos nós vivemos, para transformarmos em um mundo de regeneração, para amanhecer esta nova era, nós precisamos vibrar fluidos diferentes através das nossas ações, mas também através dos nossos pensamentos. Começamos a fluir um pensamento edificado, tentando produzir através desses pensamentos e ideias para projetar a nossa vida ao bem, ao belo, à construção da verdadeira caridade. Começamos a viver o Evangelho de Jesus. Eu gostaria de trazer um pequeno momento da vida de Francisco de Assis, pois acredito que ele, sim, é um dos principais condutores destes conhecimentos, acompanhando, através desse espírito luminoso que o é, estas obras, estes grupos de acolhimento que estavam vinculados nesta obra do Amanhecer de uma Nova Era. Nos narra que, já passado o tempo, Francisco de Assis apresentava já as enfermidades no olho, já havia feito aquela viagem no deserto, já padecia de múltiplas dores, não só pela lepra, pelo cilício, mas também pelas artrites, por tantas outras patologias, talvez inenarráveis, que Francisco de Assis poderia sofrer em silêncio. Estavam na gruta, ele e Frei Leão. E naquele dia fazia muito frio. Frei Leão fez uma fogueira, coletou alguns galhos, mas aqueles galhos foram consumidos rapidamente pelo fogo. Ele afastou um pouquinho Pai Francisco, para o lado, mantinha um pano nos seus olhos para que
não só o calor, mas a luz do fogo não prejudicasse ou lhe aumentasse os incômodos oculares. Viu que a madeira não era suficiente. Tentando dormir, dormiu poucos minutos ou quase uma hora, despertou e viu que a chama estava começando a ficar em brasa. Ele sai para coletar um pouquinho mais de lenha naquela escuridão que fazia, quase meia-noite. Coleta mais alguns galhos, leva, aproxima Pai Francisco, que conforme o movimento ele podia ouvir os seus pequenos gemidos, que quando estava desperto não conseguia, porque ele conseguia reter, porque tinha um espírito forte, apesar da carne fraca, como nos ensinava Jesus. Enquanto o espírito estava ali ativo, não apresentavam as suas dores, mas ali estava dormindo inconsciente, podendo ouvir um gemidozinho de dor, o seu incômodo. Com todo cuidado, como uma mãe trata um filho, Frei Leão puxava Pai Francisco. Arrumou um pouquinho mais os panos nos olhos, cobriu muito bem e dormiu. Também com suas dores, com suas dificuldades. Naquela noite ele também teve fome, mas já estavam acostumados a enfrentar um pouco da fome. Aquilo eles não tinham mais, o tormento venciam, porque sabiam que o outro dia, da mesma forma que os pássaros iriam ser alimentados, eles também teriam os seus frutos ou os seus grãos para se alimentar. Quando o Frei Leão desperta, ele olha, os cobertores já estavam sem o Pai Francisco. Não havia ainda amanhecido, começava a raiar o dia. Ele sai, e quando sai, que eles percebem que estão realmente quase numa colina, ele olha, Pai Francisco estava ali, avaliando o nascer do sol, que começava a imprimir naquela terra santa os primeiros raios a iluminar aquela pequena selva que se apresentava aos pés de Francisco e Frei Leão. Pai Francisco estava com os braços abertos, sorrindo. Quando ele identificou que Frei Leão chegava, olhou e dizia: filhinho do coração, aproxime. Eu tive um sonho tão lindo. Eu sonhava que muitos amigos estavam reunidos. Eram anjos, anjos que estavam organizando um concerto. Eles estavam afinando os seus instrumentos, a flauta, o violino, eram tantas outras músicas sonoras que me fizeram a alma vibrar de alegria. Eu vi no meu sonho uma montanha de ouro. Não, mas acalme-se, meu filho, não era esse ouro, era o trigo maduro, aquele trigal aonde aquele que semeia aqui na terra, lá está armazenado justamente a verdadeira colheita que iremos colher lá na terra do Senhor. Lá, aquele reino prometido pelo nosso Mestre Jesus. Ai, que sonho lindo! Estou com tanta alegria de rememorar aqueles fatos, porque é anunciado. Está chegando o dia, está chegando o meu dia de voltar. Neste momento de alegria, Frei Leão chora. Começa a chorar. Pai Francisco é tomado de surpresa. Ele se comovia também muito facilmente. E naquele momento, Frei Leão começa a cobrir os olhos porque não conseguia controlar as lágrimas e ele sabia que iria afetar Francisco, mas dizia comovido: eu também sonhei. Eu também sonhei, mas o meu sonho não tinha estes vales dourados. Tinham os ministros me perseguindo. Tinha o meu corpo ferido pelas perseguições, eu não conseguiria mais voltar a instruir os nossos irmãozinhos. Seria tão difícil levar a pureza daquele evangelho que nós estamos vivendo aqui sem a tua presença. Vai ficar ainda mais difícil. Pai Francisco, que estava com aquele júbilo de alegria, também é tomado de tanta comoção, e tentando aconchegar Frei Leão no seu colo, aquele colo dorido, dizia ao amigo: filhozinho, fique tranquilo, porque quando eu me for, eu estarei te aguardando aqui, de pé, te esperando chegar da batalha, com muitas cicatrizes, eu não tenho dúvida.
Mas você vai ver que cada cicatriz conquistada aí, a serviço do próximo, em nome de Jesus, é iluminada. E eu não tenho dúvida que você chegará aqui, iluminando a terra, como esse sol ilumina nós outros. As feridas da alma, daquele que verdadeiramente conheceu o Evangelho de Jesus. Com essa mensagem de Francisco, gostaria de deixar o convite para que nós também pudéssemos enfrentar as pedras do caminho. Que nós pudéssemos enfrentar as dificuldades, mesmo que isso nos traga sofrimentos, feridas que serão cicatrizadas e poderão também iluminar a nossa alma. É chegado o momento para que possamos acertar com os nossos adversários aqui na terra, enquanto estamos com eles. Essa é a mensagem que Jesus nos disse. Pois equivocados, todos nós o somos. Então, no momento da prece, é um momento para pedir o perdão. Um perdão para que nós pudéssemos ter nova oportunidade, como estamos tendo no dia de hoje. Vivamos unidos, mas vivamos de forma que o Evangelho possa ter sentido neste nosso grupo, nestes nossos estudos. Aí sim, o trabalho da espiritualidade nos apresentar tanto conhecimento terá incendiado a nossa alma, porque espíritos de luz, como o nosso Francisco de Assis, inspira a nossa existência, como Manuel Filomeno de Miranda, como Divaldo, e tantos outros espíritos que nos ensinam como vencer o mundo em que estamos vivendo. Não quer dizer que não tenhamos cicatrizes, mas quer dizer que estamos lúcidos para compreender que essas cicatrizes um dia vão brilhar. Pela atenção. Muito obrigado. Que a gente possa manter essas vibrações, que acredito que todos estejamos envoltos. Eu já passo a palavra, então, para o Marcelo fazer a nossa prece de encerramento. Fica difícil falar alguma coisa depois da história que o nosso Laudes nos trouxe. E a prece que faço, talvez seja a prece que todos nós faríamos em silêncio. Senhor Jesus, encerramos mais um ciclo de estudos desta obra, Senhor. Mas ainda somos os mesmos do passado. Te ouvimos a voz cantar lá longe, há 2000 anos, ecoando dentro dos nossos corações. E quantas vezes escolhemos os caminhos avessos ao teu evangelho de triunfo. Mais uma vez, Senhor, mergulhamos na carne, por bênção e misericórdia de nosso Pai, e programação muito bem definida, que tu nos aguardastes para que pudéssemos cumprir, mais uma vez, minimamente, os pródromos necessários para que possamos bater no peito e dizermos: nós vencemos, não ao mundo, mas a nós mesmos. Recordando de ti, Senhor, tantas vezes te rogamos mais uma vez a estas famílias que se encontram aqui nos dois lados da vida e que te rendem a homenagem e que te rogam profundamente que não se esqueça de nós. Os réprobos do passado, pois não somos outros espíritos. Somos os dilapidadores da paz alheia, agora envergando roupagens novas. Aqueles que semearam a usura, colhendo os carnos necessários para que a retificação possa se conduzir
com os esforços íntimos da obediência e da resignação aos comandos necessários para que possamos nos encaixar numa nova proposta, num amanhecer de uma nova era. Abraça-nos, Senhor. Conduz-nos, Senhor. Conduz-nos ao cetro de luz e de paz, que só Tu sabes como conduzir. E nos bendiz, Senhor. Hace-nos instrumento de Tu paz, Senhor. Aqui nos encontramos, desejando a todos, dos dois lados da vida, a paz que o mundo ainda não consegue dar, mas que Tu sempre nos assinalou como sendo aquela que deve ser perseguida. Despede-nos, Senhor, na Tua paz, hoje e sempre. Que assim seja.